Então, o assunto, hoje nós vamos falar sobre temperamentos, né? O que é temperamento? Quais os temperamentos que existem? E por que eu resolvi trazer esse assunto aqui para o meu Instagram, né? Sendo que eu falo de finanças? Porque para mim faz total sentido. A partir do momento que a gente entende qual que é o nosso temperamento, quem somos nós, né? Quais são os nossos comportamentos, os nossos defeitos, nossas qualidades, nossos pontos positivos. A partir do momento que a gente sabe aquilo que nos motiva, eu não vou dizer que isso seja algo que, eu não vou dizer que fica fácil, mas fica mais fácil da gente até mesmo se organizar financeiramente falando. E eu vou chamar uma pessoa aqui que é o Gilberto, ele é um grande amigo meu, apesar de não conhecer ele há muito tempo, tem pouco tempo que eu conheço ele, mas é um cara que eu considero bastante. Ele é especialista nesse assunto, ele entende mais do que eu sobre temperamentos, e aí a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Eu espero que possa agregar valor para vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui agora. Aí sim. E aí, beleza? De boa, mas tá me ouvindo bem aí? Perfeito, Pessoal, tá me ouvindo? perfeito. Eu acho que tá. Pessoal, estão ouvindo bem aí? Se tiver ouvindo bem aí, me vendo bem, manda um toque aí, eu não tenho muita noção. Pra mim aqui tá E ótimo, tá aí, perfeito. ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Gostei do seu óculos, cara. Tá vendo? Vocês vai atrapalhar aqui, tem uma luz aqui, eu tô tipo Não, sentindo mas um tranquilo. pesado. Que é o de menos. Quer que Favela desative os venceu. comentários aqui? O pessoal tá mandando aí. Estão ouvindo bem, tá tudo certo. E aí, Du? Você que manda, pode começar falando aí. Pensei, como a gente já tinha conversado um pouco antes sobre isso, né? Fazer um breve resumo para as pessoas que não sabem o que é temperamento, o que são, né, temperamento e tudo mais, só um breve resumo. E aí depois a gente escolher um só e falar sobre ele. Depois a gente vai conversando, vendo o que dá para aplicar na vida financeira também. Boa. Só avisar pro pessoal aí, tipo, compartilhar essa live aí pro pessoal. É Por nesse favor. setinho aí do lado, fica do lado direito aí da tela, o pessoal E que eu vou manja fazer isso mais agora disso também. aí. E aí a gente já inicia, hein? Já começa a falar do Beleza. assunto. Já vou mandar aqui. Quem puder compartilhar, por gentileza aí, nos ajudar. E no final das contas, né? No final das contas, a gente traz esses assuntos, né? Quem entende a importância, sabe quanto é importante e que às vezes não é falado, né? Que às vezes, Exatamente. assim dizer, é esquecido. Eu falo por mim, eu nem tinha esse conhecimento, cara, de temperamento. Eu achei sensacional. Sim, sim. Eu também passei a conhecer um período, digamos assim, faz tanto tempo que eu conheço do assunto, mas eu me interessei bastante e acabei me aprofundando em conhecer mais para Uhum. também passar adiante, né? Sim. Também tentar levar o que me ajuda em sala de aula, né? Que como de formação sou professor, então em sala de aula me ajuda bastante. E Imagina. no dia a dia, com as pessoas, né? Com os amigos e tal, família, isso ajuda muito. É um conhecimento que acho que poderia até ser falado em sala de aula, né? Por assim dizer. Como também É, educação financeira. exatamente. Não Acho existe que aula, né? fundamental a educação financeira em sala de aula, que infelizmente a gente não tem nas grades curriculares, né? Não tem mesmo, né? À toa que mais de 70% da população brasileira tem dívida. Sim, como eu comentei com você aquele dia, ninguém ensinou a gente como cuidar de dinheiro, o que é uma vida financeira, a gente vai aprendendo errando Fala. muito, né? Os próprios pais Errando não muito, comentam com os filhos, né? sim. Então a gente vai aprendendo meio que tateando ali, meio que.
olhando para apanhar, né? nossos pais, né? Olhando para nossa mãe, olhando para alguém próximo ali, e vai tentando, da melhor forma, chegar lá. Às vezes, isso demora anos, né? Digamos assim. É verdade. Tô aqui para isso, para ajudar. Diminuir esse tempo, né? É lógico. Não, e é muito bom. Você fala lá, os conteúdos do pessoal, quem não segue ele, pode ir lá na página ver que realmente são coisas práticas, né? Às vezes são coisas que, às vezes, a gente já pensou em algum dia, mas nunca chegou alguém para dizer como faz, como é. E aí, quando a gente Exatamente. pratica mesmo, de fato, a gente começa a perceber que é real, né? Não é, digamos assim, a coisa financeira não é só para rico, né? A gente, às vezes, tem essa dimensão, não é só para empresa e para rico, né? É Que a crença gente, limitante isso aí. a gente ganha dinheiro, a gente tá ali no dia a dia manipulando dinheiro e tal, cuidando da casa, enfim. Bom, e aí? Começa, você sabe. Pode começar, se já dá tempo pro pessoal chegar aí. Eu vou desativar os comentários porque tá no seu rosto aqui para mim. Eu acho que fica melhor. A pergunta é, aonde desativa os comentários? Cara, isso aí eu também não sei não, viu? Vou te falar não. Alguém sabe? Se alguém souber, puder me falar, Bom, mas enfim, aí quem puder compartilhar, enviar aí para as aqui. pessoas na setinha e a gente vai. E, bom, como eu falei, temperamentos parece ser um assunto muito atual, né? Pelo que eu percebo, que eu observo, parece ser uma coisa muito atual, como se fosse uma coisa nova, quando no final das contas ela é bem antiga, né? Muito antiga, porque no decorrer a gente vai perceber que ela tá ali, por assim dizer, no fundamento, né? Do fundamento do mundo, né? Na criação, por exemplo. E ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência simbólica, uma ciência simbólica milenar. Então, não é desse século, é uma coisa que vem lá do início, por assim dizer, vamos os pré-socráticos lá, daquela coisa que a gente viu na escola. Ele vem de uma observação mesmo da realidade, né? Aham. De uma observação do mundo, das pessoas, da natureza, dessa coisa que está aí diante dos nossos olhos e que foi se perdendo, né? Como eu comentei com você, o mundo foi ficando mais científico, né? Então tem que ter aquela coisa comprovada e tudo mais. Mas ela é uma ciência simbólica que vai dizer nossas características, né? Nossa Certo. maneira de agir, nossa maneira de se comportar, nossa maneira de reagir às situações das mais diversas. Então, ela é. Então, primeiro, o temperamento, ela vem de temperança, né? De temperança, de maneiras, de características, de reações naturais, né? De reações que já nascem com a gente. Então, o temperamento é isso que já nasce com a gente, né? E aí a gente vai perceber que realmente faz sentido isso, porque ela, ela é uma marca, por assim dizer, que cada um tem. Não existe ninguém sem temperamento, Certo. sem essa coisa que vai nos levar a reagir de uma certa maneira e que não necessariamente é a maneira de outra pessoa reagir a uma mesma situação, né? A uma mesma Com certeza. circunstância, né? E aí a gente aplica isso na vida familiar, desde, sei lá, um almoço em família até trazendo aí para o campo das finanças até uma compra, né? Até a forma que você vai comprar, a maneira que você vai chegar na loja, a maneira que você vai abordar certos assuntos, e aí a gente pode expandir para todas as áreas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, trabalho, família, Certo. igreja, relacionamento com as pessoas, vida financeira, enfim. Porque ela é uma marca que nasce com a gente, que está dentro de nós, né? Se ela é uma marca, a gente precisa entender
quais são essas características, quais são essas maneiras, né? E, portanto, ela é uma ciência simbólica que vai nos dizer as facilidades e as inadequações que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa maneira de se comportar, de ser, de fazer, de reagir. Isso é tão natural que passa desapercebido, né? Por exemplo, cada um, quando está, por exemplo, diante de uma briga, vamos colocar aí uma briga. Tem pessoas que paralisa, né? Não sabe muito o que fazer ali, fica meio que estagnado, meio que entra para dentro, né? Tem pessoas que é mais explosiva, já vai para cima, sei lá, já reage de uma forma mais agressiva, né? Uhum. Tem pessoas que não, que vai reagir de uma forma mais calma, assim, por assim dizer, né? Mas é que ela meio que ela a briga, né? Isso, meio que ela se fechou nela e aí ela não consegue reagir, ela não sabe o que fazer. E tem pessoas que já reagem de uma forma mais explosiva, mais incisiva, né? mais forte, assim. E os temperamentos, ele vem para nos mostrar essas características, né? Para nos dizer ou como cada temperamento vai reagir, vai agir, vai ser nessa forma de se relacionar com os outros e consigo mesmo também. Então, a importância dela se dá aí, né? A importância dela se dá em se conhecer e conhecer o outro. Porque, no final das contas, é isso que a gente sempre procurou. É isso que a gente sempre procura. Vou dar um exemplo. A gente se procura tanto se conhecer e conhecer o outro, mas no nosso dia a dia, né, a gente, por exemplo, não tem essa calmaria de estar aqui sentado, de ter preparado, de ter voltado ao conteúdo, ter preparado as coisas. Nosso dia a dia é corrido, né? A gente está no trabalho, a gente tem coisas para entregar, a gente tem coisas para fazer, tarefa, almoço, tarefas, preocupações diárias. E como é que a gente procura conhecer as outras pessoas? Rotulando elas, né? Por assim dizer, colocando etiquetas nelas. Para ficar mais fácil, a gente saber quem é chato, quem é alegre, quem é triste, né? Quem é aquela pessoa que briga mais, que você não pode muito mexer com ela, né? Que, digamos assim, ela é mais explosiva no dia dela, né? Tem aquela pessoa que é mais retraída, mais quieta, a gente já liga, já coloca como tímida, né? Verdade. Como mais triste e tal. Então, esse é um sinal de que, no final das contas, a gente quer entender como as pessoas funcionam, quer entender como as pessoas são, né? Mesmo sem querer, né? É automático, porque senão eu não consigo me relacionar, né? Se eu não sei como uma pessoa É verdade. eu não sei como abordar ela, não sei como conversar com ela, sei lá, se é no trabalho, eu não sei como dar uma tarefa para ela, ou como pedir ajuda dela, ou como ajudar ela, se é na igreja, se é em casa, né? Se é com os amigos. Então, a gente usa a ferramenta dos rótulos, né? E é necessário que seja assim. Até porque a gente não tem essas ferramentas dos temperamentos. É uma das ferramentas de conhecer a pessoa humana, né? Como nós somos. É uma das ferramentas. E é muito útil. Então, assim, se você quiser me interromper, pode interromper, viu? Senão não, pode seguir. E aí eu vou me empolgando aqui e a gente vai longe. Mas... Vambora. Então, a gente está todo tempo querendo conhecer as pessoas, né? Entender como elas funcionam, responder a pergunta fundamental, né? Quem somos e quem é os outros? Para poder melhor se relacionar no final das contas, né? Melhor saber como se guiar nesse mundo, né? Guiar a nossa vida, para saber como levar a nossa vida para um lugar melhor, saber como levar outra pessoa para um lugar melhor, né? Saber melhor ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Então, os temperamentos é uma ciência simbólica que vem nos ajudar a entender parte do que é uma pessoa, né? Porque são características, como diz, por assim dizer, fixas, né?
Diferente de personalidade, né? Que a gente pode falar em outro momento, mas diferente da personalidade que vai se formando ao longo dos anos, a personalidade é uma característica física, uma maneira que a pessoa tem para reagir, para agir diante das circunstâncias, né? Diante das relações. Então, se a gente entende que ela tem essa característica fixa, a gente consegue melhor ajudar ela, né? A gente consegue melhor orientar ela. No seu caso, você consegue melhor direcionar ela para uma vida financeira mais estável, né? Para uma vida financeira mais controlada, levando ela a alcançar objetivos, tanto presentes, tanto atuais, como objetivos futuros. Então, né? A longo prazo. Então, os temperamentos é do humano, é do ser humano, e por ser do ser humano, e a gente é humano, né? A gente quer entender melhor o outro. Até que se for ao contrário, somos humanos, né? Entendeu? É isso. Então, essa ciência simbólica nos dá ferramentas. Bom, a gente já sabe o que é o temperamento, né? E o que é o simbólico, o símbolo, né? O símbolo é, por assim dizer, a maneira que a gente se relaciona com as coisas. É entender o que é característica desses símbolos, né? Então, o temperamento simbólico, ele nos traz a presença de um símbolo, e essa presença do símbolo traz consigo suas características, suas maneiras, suas formas. E é por isso que eu abordo os temperamentos a partir desse olhar simbólico, né? Evocando aí os 4 elementos que a gente tem. Os 4 elementos naturais que a gente tem. Por quê? Existem outras formas de abordar os temperamentos humanos, mas eu acho, né? A minha impressão é que trazendo a parte simbólica, trazendo esses 4 elementos, para mim faz mais sentido isso. Sim. Faz mais sentido porque a gente tem 4 elementos naturais, né? Por assim dizer. Que são 4 temperamentos que a gente consegue muito bem entender as pessoas, né? Entender parte delas, mas entender de alguma forma as pessoas, como que elas se relacionam e por que elas agem de diversas formas, né? Porque, não sei você ou quem está nos ouvindo, mas a gente percebe, como eu falei, que em situações iguais, pessoas agem diferente, né? de forma Pessoas diferente. reagem diferente, né? Em ambientes iguais, por exemplo, num almoço em família, sempre tem aquele que é da brincadeira, né? Que é da piada, da zoação, chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo quer estar, não sei, na minha família é um tio, é um primo, né? Quando ele contava piada, história, não sei o quê, e aquilo era muito bom para ele, né? Por assim dizer, era o momento dele. E tinha outras pessoas que era mais que, né? Isso. Ficava mais na dela, ela tava rindo ali e tal. E às vezes quando a atenção ia para ela, ela ficava meio que sem jeito, assim e tal. Demorava mais. Tinha aquele que é mais briguento, né? Que reclamava, não sei o quê, que queria, digamos assim, impor as vontades dele e tal. Então, você percebia nesse mesmo ambiente, né? Mesmo familiares, todo mundo era conhecido e tudo mais, mas nem sempre todo mundo falava ao mesmo tempo, né? Sempre tinha aquele que chamava atenção. A gente vê isso em sala de aula, por exemplo. Tem crianças da mesma faixa etária, do mesmo bairro e tal, e tem umas que é mais incisiva, né? Mais briguenta, aquele que empurra o outro, aquele que mexe o outro. Tem aquele que gosta da brincadeira, de fazer as piadas, né? Tem aquele outro que é mais quieto, tem aquele que é bem quieto mesmo, ao extremo, né? Ao extremo mesmo. Então, a gente percebe que essas pessoas, no mesmo ambiente, mas reagem de forma diferente, né? De maneira diferente. Tem formas de lidar com a mesma situação. Ou seja, elas têm temperamentos diferentes, então, né? Temperamentos diferentes. E aí é aí que entra a parte simbólica, né? Então,
como eu falei, a gente evoca os 4 elementos naturais, né? E, Certo. bom, acho que até aqui mais ou menos é uma introdução. Não sei se ficou alguma dúvida nesse sentido. É só abordar a questão dos 4 elementos para o pessoal entender, né? Que é fogo, Isso, água, essa, terra, né? O vento. essa é a parte do que é, por assim dizer, os temperamentos, né? Como eles aparecem no nosso dia a dia, né? Como eu falei, Uhum. na forma de reagir, de ser afetado por coisas que falam, por coisas que chega até nós no trabalho, sei lá. Por exemplo, diante de uma bronca, de um chefe, sei lá. Tem pessoas que vai confrontar, né, o patrão, né? Vai É bater confrontar de o frente. chefe, vai bater de frente. Tem aquele que vai ouvir, né? Vai ouvir, vai absorver, vai ficar remoendo, pensando naquilo. E tem aquele que vai tentar se sair com uma com gracejo, digamos assim, né? Vai tentar Uhum. puxar o chefe mais pro lado do humor, tentar levar a coisa mais na alegria, sei lá, né? Para tentar tirar esse ponto de tensão ali. E aí, diante de qualquer situação, pessoas vão reagir a partir desses 4 Sim. temperamentos de formas um pouco parecidas, né? No final das contas, são parecidas, ainda que dependendo da criação, né? Que dependendo do ambiente social que ela tá, dependendo do nível de maturidade, enfim. Mas são bem parecidas as formas que elas vão reagir. E aí, os quatro elementos, né, que a gente tem é fogo, é água, é terra, né, e é O o, vento. o vento, o ar, O o vento. vento, né? E aí, dentro desses quatro elementos naturais, são naturais, a gente tem algumas variações aí dos temperamentos, né? Por exemplo, o fogo, ele é um elemento quente e seco, né? Ele é um elemento quente e seco. O fogo por si só. O, o ar, ele é úmido e quente, né? Aquele dia tá quente, o ar tá quente, né? Tá seco. Ou aquele dia que Aham. chove, o ar tá mais úmido, né? Quem tem problema respiratório sabe que quando chove, meio que dá uma aliviada. Quando o tempo tá muito seco, aí ataca a rinite, a sinusite. Porque ele, além de estar quente, ele tá seco, né? E aí congestiona toda essa região aqui. A gente tem a água, né? Que ela é úmida e fria, né? E Certo. aí a gente tem a terra, que é frio e seco. A terra ela é fria ou ela é seca. Quando ela é fria, ela tá um pouco úmida, mas tem aquela terra que é mais seca. E aí a gente tem essas variações, né? O colérico, e aí é o que a gente vai falar agora, que é do Exatamente. colérico, né? Não sei se você explicou pro pessoal, a gente vai. A ideia é fazer cada semana uma live, né? Exatamente. E aí cada live abordar um temperamento e relacionar com a vida financeira, né? É isso aí. E aí a gente tem, então, o colérico, né? Que é o elemento fogo, ou a pessoa de fogo, né? E aí quando a gente fala fogo, já evoca várias. É automático, né? Você vê que faz É. mais sentido. A gente fala fogo, a gente já pensa numa pessoa explosiva, né? Uma pessoa incisiva, uma pessoa, Intolerante. né? Uma pessoa que aonde está, ela marca o ambiente, né? Ela traz essa cultura para o ambiente, essa coisa mais para cima, mais incisiva, né? Por assim dizer, mais de punho firme, de liderança, uma pessoa com a cara mais sisuda, assim e tal. Mas o que eu quero abordar aqui, como eu já te falei uma vez, eu sempre tento trazer os temperamentos não como qualidades, defeitos, né? Mas como facilidades, porque em muitos momentos ser colérico é uma facilidade, né? Por exemplo, se você está numa empresa, o colérico, provavelmente ele vai ter um cargo de liderança, ele vai conseguir se dar melhor nessa É área, verdade. né?
Ele vai conseguir ser aquela pessoa que joga o grupo para cima, aquele líder que consegue te cativar, né? Consegue, ainda que você seja uma pessoa meio fleumática, assim e tal, depois a gente fala disso. Mas o colérico, ele tem essa presença marcante do fogo, né? Porque se começar a pegar fogo aqui agora, todo mundo vai perceber, né? Verdade. Né? O colérico, onde ele passa, ele não consegue passar desapercebido. Porque tem esse elemento do fogo. É o Porque fogo. quando está no lugar, ele clareia, ele ilumina, né? Ele traz o aquecimento para o lugar, ele marca, né? O fogo, quando ele passa por uma floresta, a gente se vê do alto, a gente vai perceber que o fogo passou por ali, né? É notório isso. Não tem como. Vai deixar os vestígios dele ali, né? Vai deixar os vestígios, né? Então, o colérico, ele marca, ele tem essa característica que é do fogo, de marcar. Mas ele também não se deixa marcar. O que seria isso? Ele está no ambiente, né? Ele envolve as pessoas, ele consegue chamar as pessoas para si, consegue ter essa coisa de uma certa segurança, né? Por assim dizer. Mas ele não vai conseguir se deixar marcar pelos outros. Ou seja, ele não vai se deixar, por assim dizer, se permitir receber opiniões, por exemplo. Ele tem a posição dele firme, né? Ainda mais se ele é do elemento quente. Porque aí tem a questão do que eu falei, tem essa variação, porque é a questão da predominância. Ou seja, se ele é um colérico e que o lado dele que predomina é a quentura, é ser quente, então ele vai tender a ser mais incisivo, mais contrário a opiniões. Ele vai ter a tendência mais de marcar as situações, aí seja desde uma briga, sei lá, uma conversa entre amigos, um almoço em família, no trabalho, enfim. A ideia é que ele vai ter essa característica de marcar o lugar, né? De marcar o lugar, de trazer essa certa... de chamar as pessoas para cima, né? Então, de alguma forma, aquele líder nato, né? Que conduz as pessoas. Então, bom, em alguns momentos isso pode ser se a gente fosse abordar, poderia ser um defeito, né? Porque nem o tempo todo as pessoas às vezes não querem um líder, né? Às vezes a pessoa só quer uma pessoa ali do seu lado. E aí, se você é um colérico e se identifica com esse lado mais quente, de marcar, de querer sempre empurrar as pessoas, né, da sua maneira e da sua forma, às vezes isso pode ser um grande problema, né? Em algumas situações, né? Então, por isso que facilidades e inadequações. Porque você vai perceber que, dependendo do ambiente, esse seu lado mais de querer conduzir, de querer fazer as coisas, e uma das características do colérico, também do fogo, é que ele reage muito rápido, né? Às vezes sem pensar. Às vezes fala uma coisa de bate-pronto. E aí depois que vai pensar, analisar, e isso às vezes já estragou algum projeto, alguma amizade, algum relacionamento, né? Então, essa característica de ser, por assim dizer, impulsivo, né? E aí, trazendo para o lado das finanças, isso pode ser um problema, né? Eu penso da seguinte forma, cara. O colega, se eu estiver errado, você me corrige, né? Eu penso que é aquele tipo de pessoa, por ser impaciente, que costuma não comparar preços de loja. Quando vai comprar alguma coisa, vai logo na primeira loja ali e compra, sabe? Eu acredito também que pode ser aquele tipo de pessoa que não tem dívidas, mas também não consegue fazer o dinheiro sobrar, sabe? Eu acho que pode ser esse tipo de pessoa. Sim, se não bem ordenado, né? Se não bem organizado nas suas ideias, pode ser esse tipo de pessoa. Impulsiva, né? Que reage muito rápido, sei lá, vê uma promoção, boom. Já vai lá e compra, né? Aquela ideia, então. E aí vai pensar depois, mas tipo assim, já comprou, já foi, né? Aí tem que fazer mais, né? Já foi, já gastou. Isso. E aí, esse lado impulsivo do colérico pode trazer, por assim dizer, essas inadequações. Então, ou seja, se por um lado
se, por um lado, essa característica de ser uma pessoa impulsiva, né, de reagir muito rápido às situações, pode ser boa em algum momento, né, mas em Com outros momentos certeza. pode ser ruim. Então, não é defeitos e qualidades, tratando-se aqui de temperamentos, né, tratando-se aqui de temperamentos. Sim. É uma inadequação. Então, olhar para dentro de si e se percebe essa pessoa impulsiva, que reage muito rápido às situações, que quer tudo, né, da sua maneira ali e que arrasta as pessoas à sua volta para isso, olhar para isso e entender como uma inadequação diante de uma promoção ali, diante de querer comprar uma coisa e tal, sem pensar no orçamento, sem pensar no que já deve, sem pensar né, nas contas que já tem para pagar. Então, pode ser uma inadequação. Quando eu já conheço essa, por assim dizer, minha característica, né? Quando eu já sei que a minha maneira de reagir muito rápido, então, se eu me percebo assim, eu tento olhar para a situação e parar e refletir, né? Tem que se policiar, no caso, né? Se policiar. Mas, e aí? O que você acha? Acho que Eu você estava até falou conversando isso. com a Iana, porque a Iana, minha esposa, para quem não sabe, ela se define como uma pessoa colérica, né? A gente estava falando sobre essas questões aí. O que poderia motivar um colérico a, por exemplo, sei lá, sair das dívidas ou guardar dinheiro? O colérico é aquele tipo de pessoa, se eu estiver errado você me corrige, que gosta de desafios. Ele gosta dessa questão de ser desafiado. Então, para um colérico, por exemplo, que tem. Se ele se identificou, claro, né, como colérico, essa pessoa impulsiva e tudo mais, se ele quer guardar dinheiro para fazer uma viagem, quem sabe fazer uma viagem, comprar alguma coisa, sei lá, ele pode se desafiar, né, fazer algum tipo de desafio. Tipo, sei lá, procurar meios de fazer alguma renda extra, alguma coisa que vá movimentar ele, porque é da natureza dele, né? Sim, não, perfeito. O colérico, ele, por assim dizer, ele vive sobre desafios. Rapaz, Ele vive para isso. Se falta um desafio para o colérico, ele, digamos assim, ele morre como pessoa, né? então, Já eu tem penso um dia, assim, mas... te interrompendo aí, né, desculpa aí, Não, vai lá, o, vai lá. co- o colérico, mesmo que ele fique endividado, ele não precisa que tipo uma pessoa chegue e fale para ele, ó, você tem dívida, você tem que se organizar. Eu acredito que ele mesmo vai se tocar que é uma pessoa endividada, mas não vai ficar se martirizando por isso, ele vai correr atrás de sair dessa situação, né? Sim, Com mais porque facilidade, eu acho. com mais facilidade, se ele traça um objetivo, né? Vou sair da dívida. Isso, Se ele traça esse objetivo, cara, ele vai alcançar esse objetivo. verdade. Seja Porque de longo ou curto prazo, ele vai conseguir, né? o que motiva ele é vencer aquele desafio, aquele objetivo. É o típico líder, né? Ele tem uma meta para bater, não importa o que aconteça, ele vai motivar a equipe dele, ou ele vai se motivar e vai Exatamente. alcançar aquele objetivo, né? Trazendo aí, já que você trouxe o caso da tua esposa, né? A minha esposa, ela também é assim, ela traçou um objetivo de criar, vender camisetas e eu fico impressionado da forma que ela organiza, que ela se situa, né? Mesmo numa pandemia, numa crise, ela conseguiu, porque esse é o objetivo dela, entendeu? Então Tá não vendo, importa o cara? que aconteça, nem que venha uma pandemia. Se a pessoa tem um objetivo, ela chega lá, né? Ela consegue traçar todo um plano, se organizar, guardar dinheiro da onde não tem. É Enfim, ela é muito incrível. organizada nesse sentido, porque ela tem um objetivo, né? Uhum. Então, o colérico, ele é movido por objetivo. Se ele não tem objetivo, ele não sabe o que fazer da vida dele, né? Ele paralisa, digamos assim, diante Como é das que foi, né? situações. Então, pra você ver, ele vive motivado, por assim dizer. Já acorda motivado. E aí, às vezes, para o temperamento isso é um grande problema, que aí a gente vai tratar nas lives posteriores. Os outros Mas, temperamentos, é e verdade. a questão que você falou também foi interessante na coisa de que ele não vai, por assim dizer, ter remorso, né?
ficar aquela, me endividei e agora, não sei o que e tal. Não, ele traça, Sim, você sair da dívida e sai. Porque uma das características do fogo é que ele marca as coisas, mas ele não se deixa marcar, ou seja, ele não é atingido pelas top. situações, né, digamos É assim. isso mesmo. Ele não é atingido pela coisa exterior. E claro que né, a gente não está falando de palavras ditas, essas coisas, não. Mas ele foca naquilo e ponto, né? Se ele está na dívida, não importa, ele não vai ficar, digamos, se martirizando, elaborando É, planos e planos para sair, não sei o que, não. Ele tem esse objetivo, ele sabe que ele tem que cumprir esse objetivo, custe o que custar, né? Então, eu ele acredito que ele vai ser aquela pessoa que vai. Tô endividado, peraí, deixa eu procurar formas de sair da dívida. Vai encontrar e vai seguir a risca e pronto, né? Tipo, sem sim, drama, né? sem drama, sem ficar, sei lá, chorando diante da fatura. Eu acho que por ser líder também, porque depois que eu entrei nesse mundo das finanças, eu vejo que quando a gente fala também sobre questões de aumentar a renda, de fazer uma renda extra, né? Enfim, eu vejo que tem muitas pessoas que pensam que é uma coisa assim absurdamente difícil. E eu acredito que o colérico também deve ter mais facilidade com relação a isso. Ele vai ter mais atitude de tipo, eu tenho um trabalho fixo, mas espera aí, eu preciso juntar, sei lá, R$ 3.000 até o final do mês. Então ele vai vender bolo, vai vender truco, vai fazer Sim, alguma coisa, mas ele vai dar um jeito, né? sim, tipo, assim, claro, não dizendo que o Julius do Eu Patrão as Crianças é colérico, mas é tipo o Julius. Ele O sabe, Julius ele sabe que sustentar a casa dele, então ele vai ter outro emprego, sei lá, à noite, na madrugada, né? Ele vai, Meu Deus. Tem um ele episódio vai que ele fazer fica alguma com coisa. 3 empregos, cara. Como é que pode, mano? Então, tem 3 empregos. E aí, sei lá, eu fico Rapaz. pensando como aumentar minha renda e não sei. Vem tipo, um monte de coisa, elaborando um monte de plano. E o colérico, por assim dizer, tem mais essa habilidade, É. né? De traçar um objetivo e ser mais focado, né? Ser mais incisivo, né? Aham. Digamos assim. É porque, Porque, tipo, nas lives, nas próximas lives a gente vai falar sobre os outros temperamentos, né? Com certeza o colérico tem mais facilidade que o melancólico, eu acredito. O melancólico vai ficar ali, ixi, uma tristeza. sim, elaborando planos, vai pesquisar teoria econômica, como que tá o barril do petróleo, o valor. Meu Deus. Se você que está assistindo a live aí, está assistindo agora no ao vivo ou no gravado, e quiser saber o que é melancólico, nas próximas lives a gente vai falar sobre isso aí. Pessoal. Então, e aí, voltando a essa coisa da característica, ele tem mais segurança, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e vê ela tão segura, né? Tipo, vê que ela tem Sabe o uma que está certa fazendo, né? presença ali no lugar. Porque, assim, né, o fogo já por si só já traz essa coisa de uma presença mais de autoridade, né? Não um certo medo, mas um certo respeito, né? A pessoa chega já é mais vista, né? Ainda que seja involuntário, ainda que ela nunca tenha ouvido falar de temperamentos ou dessas características, mas ela é assim, né? E a gente percebe isso. A gente percebe isso no nosso dia a dia. A gente vê que Verdade. uma pessoa assim mais já tem uma certa segurança, já começa a conduzir as coisas, já no automático, né? Ela não pode ver as pessoas paradas, né? Tipo, paradas assim. É verdade. Eu não Chega no sei como ambiente, ela que é tem que aí. envolver, né? Ela se expande, ela expande, né? Como se ela É estivesse em verdade. todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade. Porque é uma característica do fogo, né? Quando ele pega em um lugar e vai tendo mais combustão, né? Para ele pegar, por assim dizer, ele vai se expandindo. É a característica do colérico. Ele chega no lugar, ele vai se expandindo, vai liderando, já automático, vai fazendo as coisas, vai delegando pessoas para conduzir, Proativo, né? proativo, né? E aí, bom, isso pode ser bom, claro, mas pode ser Sim. também ruim, né? Porque o colérico ele tem essa ideia de
de conduzir as pessoas, de colocar as pessoas para cima, para as pessoas que estão paradas para fazer alguma coisa e tudo mais, né? E isso, claro que pode ser bom em muitos momentos, mas tem outros momentos que às vezes isso não é tão necessário, né? Às vezes é só ela estar ali com a pessoa e tal, seja no trabalho, enfim, na família. E aí ela acaba sempre querendo conduzir, sempre querendo levar do jeito dela e às vezes vai empurrando, né? Na força e na violência. Isso pode ser uma inadequação para o ambiente que ela está. Por isso que é bom, né, a gente entender o nosso temperamento para tentar ter o equilíbrio, né? E no final das contas é direcionar a nossa vida para um lugar melhor. Então, como você falou, se o colérico, quem está nos ouvindo aí, se percebe como essa pessoa impulsiva, que age sem pensar muitas vezes, que reage muito rápido às situações, que reage muito rápido quando uma coisa é ofertada, quando uma coisa é oferecida, ela parar ali, ela já entender que ela é assim, né? E que ela vai conviver com isso, que é dela, é fixo dela. Mas a ideia não é se jogar de cabeça, eu sou assim, pronto, né? Eu sou assim, porque tem isso, a gente pode usar o temperamento como desculpa para não mudar. É verdade. E a ideia não é essa, né? A ideia é, a partir desse conhecimento, mudar nossa maneira. Então, se eu sei que eu sou assim, quando eu ver uma oferta das Casas Bahia, eu vou parar, vou pensar, né? Vou ver se realmente eu preciso daquilo, vou ver se realmente... Pesquisar em outros lugares. Sim, pesquisar em outros lugares, ver quanto se deve, aí você pode... Isso. Ver se ainda tem dinheiro para comprar, se cabe do planejamento, se vai parcelar, se vai comprar à vista, né? E, tipo, a pessoa tem que parar, tem que pensar, né? Se for agir no impulso, vai dar ruim. Sim. E aí, como você falou, diferentemente do melancólico, né? Já traçando um paralelo, mas a gente vai falar desse temperamento. O melancólico já é aquele que pensa muito. Aí passou a promoção, já era. Já era, perdeu, né? Aí fica se martirizando. Por que eu não comprei? Não sei o quê. Eu deveria ter comprado, agora já era. Já tá o dobro. É top. Se tem umas perguntas aqui, não sei, quando você for finalizar, você fala pra gente responder as perguntas. Não, por assim dizer, era isso, né? Pra não alongar muito, mas se quiser, manda a pergunta aí. Tá, ó, o Giovanni, fala aí, Giovanni. Ele mandou, a primeira pergunta dele foi a seguinte: como saber qual temperamento é o meu? Boa, eu recebi uma pergunta dessa também. Bom, e aí, ó, só pra te cortando aí, pra complementar, ele colocou assim: eu nasci para grandes momentos. Eu me sinto tranquilo em situações de grande pressão. Como saber qual que é o meu temperamento? Ó, já é um indicativo de que é mais fleumático, né? Já fleumático? Não é colérico. Tá mais pro lado fleumático e melancólico por essa característica que ele falou aí. Giovanni, se você quiser saber o que é fleumático, se o Giovanni quiser saber o que é, ele vai ter que vir nas próximas lives. Sim, aí nas próximas lives. Mas já é um indicativo, né? Porque existe algumas perguntas que, se respondidas, né, com sinceridade mesmo, porque você vai responder para você mesmo, né, para a gente. Por exemplo, diante de situações, por exemplo, como essa, de uma briga, de uma discussão, você tende a reagir, né, de imediato, ou você é aquela pessoa mais que escuta, né, que não reage de imediato, e aí pode ser em várias situações. Diante de E aí tem aquela coisa, a forma que você reage, ela é explosiva, né? Incisiva, então você vai para o confronto mesmo, para a guerra, ou você tenta apaziguar, você tenta ser mais maleável, por assim dizer. E aí, dependendo da resposta que você der, se você é aquela pessoa que responde de bate pronto e já vai para a briga, você é um colérico, né? Que é o fogo, mais incisivo, mais imperativo, que não pode ser contrariado, que não quer perder uma briga, não quer perder uma discussão, né? Que reage muito rápido. Agora, se você reage mais lentamente,
e tenta apaziguar, você está mais para o lado fleumático ou melancólico, né? Se você reage rápido, mas não vai para a briga, você já está mais do lado sanguíneo, que tem esse lado quente, mas tem esse lado seco, né? Tem esse lado frio, Legal. úmido, né? Então você já está mais para o lado sanguíneo. Você reage rápido, mas não com tanta força, assim, não vai pro confronto mesmo. Você tenta reagir rápido, né? Porque é a sua forma de reagir, mas você tenta trazer mais pro lado da brincadeira, assim, não aquela brincadeira boba, mas tenta apaziguar mais a situação. Você está mais pro lado sanguíneo, né? Pelo que ele falou, pelo pouco, é uma coisa mais fleumática, melancólica. Ele falou que ele se sente tranquilo em situações de grande pressão, né? Então, É, trazendo para as finanças, imagina se Deus o livre ele fique com dívidas ou ele se encontre algum problema financeiro, então para ele é bem mais tranquilo, né? sim, ele não vai por exemplo, como o colérico, reagir rápido, por exemplo. Então, pode ser um Verdade. problema, né? É Porque diante de verdade. uma dívida grande, ele vai, tipo, levar na calmaria. E aí, isso a longo prazo é ruim, você sabe, né? É Isso pode verdade, é falar verdade. melhor, Tomada né? de decisão aí tem que Sim, pensar, né? Não pode agir no impulso, né? sim. E aí tem isso. Tem mais? Deixa eu ver aqui, eu acho que não, acho que por enquanto só ele. Deixa eu abrir os comentários para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ativar aqui. Manda aí, pessoal, alguma dúvida aí, pode mandar, fiquem à vontade. E se você estiver assistindo no gravado e quiser deixar nos comentários aí também, pode mandar Deixa. que a gente responde. Mas acho que era isso, né? Colérico. Só a pessoa aí, né? Sem julgamento, mas. Se você se identificou aí, então pense É, bem, crie desafios, né? Crie metas para você atingir esses objetivos. eu acho que você falou é importante, né? Se uma pessoa se identificou com essas características, né, que foi falo, a ideia é traçar objetivos, né? Objetivos claros e que, é claro, pode ser alcançável também, né? Pode ser aqueles objetivos É, muito, né? Por exemplo, se é uma dívida, sair da dívida, né? Ou algumas formas de lidar, se é uma casa, um carro, sei lá. Mas a ideia é trazer para esse lado da conquista, né? De, de conquistar alguma coisa, né? é verdade. Ó, tem uma pergunta aí. Ó, ser sincero, eu nunca fiz esses testes aí, eu nem sabia que tinha. Eu Teste acho de que essas temperamento? perguntas, elas que eu falei, né? Acho que elas já dão um bom norte, assim, para saber. É É um porque assim, o ideal é porque uma live de 1 hora é pouco tempo, né, pra gente abordar todos os temperamentos. Então o ideal sim, é assistir a sobre todos, cada um que a gente vai falar, e aí no final você avalia qual que você é, né? é um bom teste. Tipo, você vai assistindo. Se você não se identificou com essa, né? Aí você assiste a próxima, até formar as quatro, são quatro temperamentos. E aí você, com alguns você vai se identificar. Isso aqui é Com óbvio. certeza. Sei que seja um ET, Ah, aí você e não eu vai se tenho uma identificar pergunta. com nenhuma. Só se for um ET mesmo. A minha pergunta eu tinha até feito quando a gente estava conversando antes sobre a questão do. A gente. A pergunta é a seguinte, vamos lá. É possível ter mais de um temperamento ou cada pessoa tem somente um temperamento, é só aquele pronto acabou, só aquelas características? Boa. Bom, pelo o que eu estudei, e até tirando por mim mesmo, né? Ela é um temperamento que a gente tem, né? Tem essas variações de temperamento, dentro do temperamento, sei, colérico. Se ele é mais quente,
o lado seco dele vai ficar um pouco mais escondido, por assim dizer, né? Não que ele não tenha Certo. essa parte mais de secura. O que é um colérico com predominância do seco, do elemento seco, do fogo? É um colérico mais, aí é um colérico já mais briguento, né? É um colérico mais raivoso, por assim dizer. Até pelo Mas nome, né? Ele é seco, né? Uma pessoa seca, né? isso é. Não necessariamente ele tem que ser, porque ele vai percebendo que é essa parte mais, digamos assim, mais briguenta e tal, ao longo da vida ele vai percebendo que isso é uma coisa que ele precisa saber controlar, né? Mas Entendi. a princípio, quando isso aflora ali na infância, na adolescência, é esse tipo de adolescente briguento, que quer tudo da sua maneira, porque a parte seca é a parte que, digamos assim, vai dividindo as coisas. Então, ele é uma pessoa mais do lado da briga, de se impor mais, né? De ser menos tolerante. Então, ele vai crescendo, ele vai percebendo que isso é ruim, mas ele não deixa esse lado. E o colérico mais quente, né, com a predominância da quentura, é um colérico mais líder, que consegue, por assim dizer, levar as pessoas mais para cima, consegue motivar mais as pessoas. Legal. Só que, ao longo dos anos, a nossa convivência com as pessoas, a gente vai ganhando características, mas não ganhando temperamentos, né? Um colérico, ele não vai Entendi. ter uma característica nata, ou seja, ele não vai reagir instintivamente, de maneira natural, como um melancólico, né? Então, dificilmente ele vai guardar coisas que o marcaram, por exemplo. Porque o colérico Entendi. não tem essa característica da terra, né? Que é uma coisa de se deixar mais ser marcado. Então, mas ele pode adquirir certas características de, por exemplo, como a gente falou, Faz sentido. quando ele entende que a vida dele é mais impulsiva, que ele reage rápido às situações, quando ele vai percebendo que isso em situações não é bom, ele vai conseguindo ter essa dosagem, né? Então ele Top. vai ganhando características, ele vai incorporando isso à forma dele de reagir, né? Então, por exemplo, ele não vai ser colérico e agora ter um temperamento fleumático, por assim dizer, mais calmaria, de uma demora a mais para dar resposta às situações, por exemplo, né? Mas ele pode adquirir essa característica de frear mais, né, a impulsividade Entendi. dele, de frear mais a ação dele imediata, as situações, de frear mais e querer falar rápido, automaticamente em uma conversa, ele vai conseguir Uhum. prestar mais atenção, ouvir mais. Então ele vai ganhando, ele vai incorporando essa característica dele, né? E aí é que entra a questão da maturidade, né? A questão da personalidade, vai amadurecendo. Mas Legal. temperamentos mesmo a gente nasce com um e tem essa variação aí. Top. A Andressa fez uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu. Ela está perguntando quantos temperamentos é possível ter, né? Acho que É, você já deu a resposta. de alguma forma sim. O pessoal tá Deus te pedindo ajude. ajuda aí, ó. Deus ajude. Acho que a princípio era isso, já tá dando um horário aqui que eu tô me policiando, porque eu acho que é 1 hora só de live. E aí depois o Não, Instagram eu não corta. sei também. Ó, Você que já quer definir a próxima aí, o próximo temperamento? Ou... assim, a gente pegou o colérico, né? E aí Certo. tem uma dinâmica que, digamos assim, o colérico é o lado extremo, né, da quentura, de a pessoa para cima e tal, do líder, da pessoa mais explosiva, mais incisiva, que dá um ar de segurança e tudo mais. Então a gente pode pegar o outro aspecto, né, que é totalmente oposto, que é o melancólico. Boa. Fechou. E aí a gente pode falar do melancólico e depois a gente pega, digamos assim, os que estão na horizontal, né? Que é fleumático e sanguíneo. E o sanguíneo. Fechou, combinado então. Aí na próxima live a gente fala sobre o melancólico. Fechou, ó. Quem estiver assistindo, dá um print aí, Boa. compartilha, marca o Du lá, marca a gente. Marca a gente lá.
E indica mais aí para as pessoas. Quiser fazer o Pix, Du, põe meu CPF aí. Isso aí. Não, CPF não, número de telefone. Eu aprendi com você aí que não pode pôr CPF. Número de Eu não gosto de telefone. usar meu CPF, não. Eu prefiro usar o telefone, uma chave Pix aleatória aí, mas enfim, né? E aí o pessoal manda uma doação aí. Ô, Bom, Gilbertão, é isso, cara. Agradeço aí sua ajuda, sua força. não, eu que Alguma... agradeço. Você quer falar mais alguma coisa aí? Algumas considerações Não, finais? agradecer aí quem esteve aí assistindo a gente, o pessoal que assistiu, compartilhou aí com alguns que entraram e tal. Então, é isso aí, compartilha mais. Se puder fazer aquele print lá e mandar para as pessoas, marcar a gente. E Isso. esteja aqui nas próximas e, bom, Du, valeu, tamo junto aí. É isso, Talvez cara. Eu que aconteceu, aqui, agradeço. quem diria que a gente estaria fazendo live. Tá vendo aí? Mas, né, Mas tem foi que bom, gostei viver. bastante. As próximas tendem a ser melhores ainda. Fechou, com certeza. Fechou? Tamo Então junto. valeu, cara. Isso aí. Tamo junto. Valeu, Du. Valeu.